Então, vamos falar disso agora. Eu vou estar produzindo uma gravaçãozinha aqui. Vamos iniciar. Então, muito boa noite a todos. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês. Como estudante de gnose que eu sou, compartilhar a altura de minha pequena compreensão, aquilo que eu sei com vocês com muita alegria. No movimento gnóstico instituído, né, eu tive uma trajetória passando por quase todos os ramos. Ultimamente eu passei pela Nova Ordem do Venerável Mestre Rabulô, mas pertenci também ao GAK, que pertenci também ao SEG, que é o movimento gnóstico do Ernesto Baron. Então eu tinha um temário do Venerável Mestre Samael, desde o tempo que ele dava o curso, fazia os fogueios, praticamente o mesmo. Na Nova Ordem a gente tinha 72 temas, dividido em 3 fases. 24 na fase A, 24 na fase B e 24 na fase B avançada. Depois de concluir esses 72 temas, mediante uma avaliação, o estudante passava para a fase C, se tornava um membro, fazia a juramentação. Nós temos um outro tema para tratar disso, né? Perdão. E aí ele pertencia ao movimento gnóstico. Na fase A, que é a fase inicial, a pessoa que chegasse ao curso, né, em andamento, ele não poderia seguir em frente sem fazer a introdução à gnose, que era o tema número 1, um tema bastante importante, para que o estudante pudesse ter uma base, né, do conhecimento para seguir em frente no curso com um conhecimento didático para poder compreender e entender as informações. Aí, porque a gente tem nesse estudo gnóstico, vocês sabem disso, pessoas que caem aqui como paraquedas, e também lá, né, são pessoas que não estavam procurando isso, fica um pouco, perturba bastante com muitas perguntas, e acaba não entendendo, não compreendendo por falta de base, por falta de sequenciamento, e vai embora. Então, para evitar isso, havia um regulamento que normatizava. O aluno tem que voltar a fazer o tema número 1 e passa de uma fase para outra se tiver 100% de presença, de frequência. Se o aluno tinha 75% de presença, o estudante, então ele estava em 25, tinha faltado 6 conferências, ele tinha o direito de fazer a reposição. Então tinha um instrutor direcionado para isto. E quando não tinha esse percentual de frequência de 75%, então ele era obrigado a retroceder a outra fase e iniciar o curso de novo e fazer todas as conferências, todos os temas. Hoje nós não temos mais o movimento gnóstico instituído, nós temos a gnose do movimento livre, nós chamamos de Movigol. Então aqui no Movigol, o nosso curso tanto presencial como online, não temos mais estas exigências. Porém, nós notamos que as pessoas chegam numa determinada etapa do curso, com aulas em andamento, então ela fica um pouco perdida, né? Algumas não têm a facilidade que vocês estão de estar lendo, de estar assistindo aos vídeos, e acabam então desistindo, né? E para que isso não aconteça, então nós estamos todas as quintas-feiras oferecendo a essas pessoas novas que chegam ao curso a oportunidade de dar esse embasamento com o curso que nós chamamos de Introdução ao Conhecimento Gnóstico. Então, neste curso de introdução, nós abordamos sinteticamente, os 7 temas iniciais para que a pessoa se embase didaticamente e
se habilite, né, a seguir o curso com um bom nível de entendimento e compreensão dos temas. Então, nós começamos para estudar então essa sinopse. Começamos pelo o tema de número 1, que é a introdução à gnose. E aí nós temos que fazer uma trajetória, então, para nós sabermos a origem e a história, né, da gnose e dos gnósticos. Isso, o conhecimento de qualquer estudante no curso de gnose é raro devido à falha disso. Nesse aluno no curso é mais raro ainda, de falta de uma invasão dos temas, falta estudante um centro de gravidade permanente, que a humanidade atual quase não tem mais recente gravidade. Tudo, a água acaba tirando a pessoa do caminho, sem disciplina. Ela lê uma parte aqui, outra parte lá, assiste um vídeo de um tema, vai assistir o outro lá muito distante. Então ela perde esta conexão didática, a sequência correta que passa de um tema para outro, perfeitamente inserido no curso desde o tempo do venerável mestre Samael, na época em que o movimento gnóstico estava instituído, na nova ordem comandada pelo venerável mestre Rabulu. Havia um regulamento que normatizava o curso de gnose nas suas 3 fases, conforme nós já dissemos. Então havia a fase A, a fase B e a B avançada, no total de 24 conferências cada fase, fazendo uma totalidade de 72 temas no curso completo, né? O estudante só podia passar de uma fase a outra se tivesse então os 100% de aulas, conforme já dissemos. Quando o estudante faltava 25%, correspondia a 6 das 24 aulas, então ele tinha o direito de fazer a reposição. Se não houvesse os 75 de preço, o estudante teria que retroagir, né, e fazer a fase que estava cursando novamente e cursar os temas, mesmo aquele que ele já tinha visto. Na fase onde chegava em qualquer tema, ele era obrigado a participar da palestra de introdução à gnose, conforme já falamos. Depois ele era inserido na sequência normal dos temas. No Movigol, né, melhor dizendo, Movigol, movimento da gnose na ordem livre, nós adotamos os mesmos temas da nova ordem rabuliniana, porém com adaptação do curso em vídeo do YouTube, onde nós pegamos esse tema de introdução à gnose e fracionamos em 7 subtemas, com duração de mais ou menos 10 minutos cada um, para que eles pudessem ser postados no YouTube, que na época só era permitido até 10 minutos. Então esses 7 temas, todos fazem parte da primeira conferência da ordem antiga, né, instituída. A introdução ao estudo e prática de gnose. Depois conta a história dos gnósticos, né, através dos tempos. Tem as 4 colunas do conhecimento, os tipos de abordagem do conhecimento, os tipos de conhecimento e a sabedoria, como estudar e vivenciar a gnose, e por último o 7º tema, que são os 5 livros básicos da gnose samariana. Deste modo, quando o estudante chegar ao curso em andamento em qualquer uma das 3 fases, ele deverá fazer o curso de introdução
do conhecimento para adquirir uma base a fim de prosseguir o estudo com entendimento e compreensão. O estudante precisa, em síntese, ele precisa saber a origem e a etimologia da gnóstico através dos tempos, a acomodação deste conhecimento nas 4 pilares do conhecimento, que são as 4 colunas do conhecimento. Precisa saber os tipos de abordagem, os tipos de conhecimento, também como estudar e como praticar a gnose, e saber a relação dos 5 livros básicos do venerável mestre Samael. A etimologia da palavra gnose diz que ele é um substantivo grego, vem do verbo gnosokó, que significa conhecer. Gnose é o conhecimento superior, interno, espiritual e iniciático. Na realidade, holisticamente falando, a palavra gnose é muito mais antiga do que a gente imagina. Ela vem do Vatã, que é uma língua atlântida, passando pelo sânscrito, com os nomes de Ginana ou Gnana. A palavra gnose é uma forma latinizada do vocábulo grego gnosis, que deriva do verbo gnoskoko, cujo significado etimológico é conhecer. Também sentido de scientia, e scientia do latim é a ciência. Quando nós sabemos um determinado, nós temos ciência, estamos cientes, né, daquele fato, então nós temos conhecimento daquele fato. Então a palavra gnosis é sinônima da palavra ciência também. Então estudar gnose significa estudar o conhecimento, e gnóstico é aquele que conhece, aquele que sabe. Os gregos dividiram o conhecimento, que era uno, em 2 ramos principais, que nós vamos aprender ao longo desse curso. Os gregos chamaram de episteme a parte do conhecimento material, chamaram de gnose a parte do conhecimento espiritual. Então essa divisão ela permanece até hoje, está em moda ainda, né? Vamos encontrar o termo gnose, conforme vocês já leram, né, no nosso dicionário, na forma de prognóstico, na forma de prognose e diagnose, né? O diagnóstico é aquele exame que o médico faz para, através da sua análise, obter o conhecimento dos sintomas da causa da doença. Então está relacionado ao conhecimento. E a prognose é o conhecimento antecipado de um determinado fenômeno, muito usado na meteorologia, na estatística, para estudo dos fenômenos meteorológicos, para os eventos esportivos, etc, etc. Então, gnose também nós podemos dizer que é aquele que estuda, que tem fé, que crê em Deus. Em oposição ao gnóstico, né, tem o agnóstico. Então, quando a pessoa não é chegada às coisas espirituais, se diz que ela é um agnóstico, né? Então, esta é a etimologia dessa palavra. Do grego também, na gnose, nós vamos encontrar um tipo de abordagem que vai tratar do conhecimento num todo. Então isso é holístico, né, que vem do prefixo holos, que significa inteiro, integral, totalidade, realidade. Este prefixo é usado na formação de palavras que traduzem o significado de tudo, do todo, como holística, holismo, holosótica, holosótico, etc. etc. Holos igual todo e ótico igual visão. A gnose é o conhecimento das coisas,
sempre esteve presente no seio da humanidade, desde o princípio do mundo até os nossos dias, ora de modo velado, como conhecimento ocultado do grosso da massa humana, ora como conhecimento desvelado, mas para poucos, através de grandes mestres da humanidade, como ocorreu em 1950, ano em que o Dr. Samael Aun Weor restaurou a gnose, fundando o movimento gnóstico cristão universal, configurando-o como movimento filosófico, científico, místico e sem fins lucrativos. Após a morte do Dr. Samael, o venerável mestre Rabulu, chamado Joaquim Amortegui Valbuena, sucedeu no movimento gnóstico até a sua morte no ano de 2000, quando então ativado o movimento gnóstico e terceira dimensão. O movimento gnóstico se deu de modo contínuo, gradativo, ao longo dos tempos da humanidade, onde a gnose que se movimentou quase todos os países do mundo até 1977 por meio do movimento gnóstico universal, quando o venerável mestre Samael então veio a deixar esse mundo. Na época anterior a Jesus Cristo, a gnose era movimentada entre as castas sociais privilegiadas, como o brahmanismo na Índia, né? Os faraós do Egito, os filósofos gregos e assim por diante. Na época de Jesus Cristo, a gnose esteve na face da terra com todo o seu esplendor, toda a sua potência, porque Jesus é o mestre dos mestres. Ele então foi ao Egito, tirou o conhecimento das mãos dos poderosos e entregou a nós gratuitamente para toda a humanidade. Então, por isto, ele é o mestre dos mestres. Posterior a Jesus Cristo, os apóstolos foram sendo mortos, a gnose ficou restrita, né, ao movimento dos gnósticos da catacumba, né, porque eram perseguidos. Depois então vieram os movimentos, a gnose propagou-se pelos cruzadas, pelos alquimistas. A gnose esteve presente nos algumas ordens espirituais místicas, como a maçonaria, a Rosa Cruz, a antroposofia, a teosofia, e modernamente então ela se movimentou a partir de 1950 como nós já dissemos. Ao longo da história da humanidade, o conhecimento gnóstico se expressou através dos 4 pilares, que são as 4 colunas, e nós sabemos pela ordem didática que é a arte, a ciência, a filosofia e a mística. Então, gnose, o conhecimento espiritual, é bastante elevado, ele é dirigido para a nossa consciência, enquanto que o conhecimento de natureza material, que é o epistêmico, é superficial, é dirigido para o nosso subconsciente. Então, existem alguns tipos, né, ou maneiras de abordar o conhecimento. Quando se aborda no todo, então se aborda holisticamente, ou holozoticamente. Quando se aborda na parte, se adota a abordagem mecanicista, que vocês vão ouvir falar muito, ou abordagem antropocêntrica. Então, a visão holística, holosótica, apresenta uma resposta inteligente à crise, né, da humanidade que vive atualmente. O paradigma holístico como ponto de partida, postulado e evidenciado por John Smoot, né? John Smoot, 1926. Era um general francês, inglês, né, que estava radicado lá na África. Então ele é o criador do termo holístico. Então, compreensão é um atributo da nossa alma, diretamente proporcional ao grau de consciência que nós possuímos. A compreensão resulta da prática desse conhecimento gnóstico. Do conhecimento, então, se chega à compreensão, que é um expoente
da sabedoria. O Verário escreveu mais de 100 obras. Na época dele morrer, na crise do leito de morte, ele queria queimar todos os livros. Os seus discípulos atônitos perguntaram para ele por quê. Então ele dizia que havia muitos erros. Ele escreveu de uma forma subjetiva para atrair gente, para engrossar as fileiras do movimento gnóstico. E ele observava que a maioria das pessoas não engrossaram o exército de salvação que ele queria formar, que deu praticamente nada. Então, diante da apelação deles, por misericórdia, ele permitiu que ficasse esses 5 livros básicos, que é o Tratado de Psicologia Evolucionária, então a Grande Rebelião, o Mistério do Alvorecer, repetindo, né? E sim, a Inferno, Diabo e Karma, e as 3 Montanhas. São os livros que nós usamos no nosso curso, porque foram autorizados pelo Venerável Mestre Samael e pelo Venerável Mestre Rabulô. Então, dentre estes 5 livros básicos, dentro desses 5 livros básicos, há todo o conhecimento. Contém a síntese fundamental das obras destes 2 veneráveis mestres. Eles nos oferecem todo o embasamento teórico e as práticas necessárias à iniciação ao saber gnóstico. Permite-nos comprovação direta. Neste livro, o Venerável Mestre Samael entrega para a abertura do Templo da Sabedoria, que está criado nas 4 colunas do conhecimento. Então, esta é uma síntese, né, da introdução à gnose, esses 7 temas, que pode ser aprofundado na leitura desses textos e pode assistir os vídeos, né, separadamente. Muito obrigado a todos. Se houver alguma pergunta, eu